Então, Benedito, nós dois somos do interior, né? Do interior de Goiás. Um estado assim que não tem tradição, uma grande tradição de produção em cinema, né? Como é que, no seu caso, assim, de Itapuranga, você acabou optando por esse caminho do audiovisual e tal? Eu acho que eu sempre experimentei desde criança a produção artística, né? Sempre realizei coisas muito diversas e sempre me interessei muito por contar história, experimentando isso em desenho, em colagem, em todo tipo de suporte, e achei que no início seria jornalismo, mas acabei indo pro cinema. Mas foi uma coisa, quanto de acaso teve na escolha, quanto de convicção? Eu nunca escolhi fazer cinema, né? Foi uma decisão que aconteceu, né? Acho que o fato, a gente é da mesma universidade, a gente fez a mesma turma, e a gente foi descobrindo como organizar esses pensamentos e como se estabelecer dentro disso que a gente chama de cinema. Pelo menos eu não sabia que se podia fazer cinema em Goiás. Eu não conhecia ninguém, não tinha nenhum precedente. Seria um caminho um pouco difícil de optar. Essa coisa do interior ainda tem uma marca ali, né? As minhas experiências com filmes que fugiam a essa estrutura clássica, por exemplo, elas se deram a partir do meu professor de química. Eu tinha um professor de química no ensino médio, uma escola extremamente interessante lá em Itapuranga, no interior. E esse professor de química era um colecionador de DVDs de filmes. Então, eu conheci o Wim Wenders, conheci o Fellini, conheci esses diretores a partir dos DVDs que esse professor me emprestava. Eu já estava envolvido com um tipo de imagem que para mim era muito diferente daquilo que eu já conhecia. E eu não sei você, mas eu cresci numa cidade sem cinema, assim. Nossa geração teve a sua iniciação no cinema através da TV. Sim. A gente, através do videocassete e antes do VHS, né? A gente se deu conta disso, dessa possibilidade a partir da experiência com a televisão. Exatamente. Meus pais, eles eram donos de uma das únicas videolocadoras da minha cidade, de Anápolis, né? Na época era VHS. Então via-se muito filme lá em casa, mas assim, como se vê filme em casa. Não é a imersão de um cinema, de uma sala, né? Só que eu acho que aí está um pouco a gênese do meu interesse por cinema, assim, tá aí. Mas como você, minha decisão foi por acaso também, assim. Tanto que nós entramos num curso, na verdade, de rádio e TV, né? Claro. É difícil alguém do interior, de uma cidade de 25 mil habitantes, né, ingressar numa carreira que é numa universidade de arte, né? Parece que é muito impalpável. Aquele momento, muito mais, né? A gente está falando de 2006. Parece que é ontem, mas tem uma diferença. A gente pensar que as políticas públicas, né, mudaram bastante. Não existia Fonte de Cultura, não existia FSA, não existia Peridoc. Sem dúvida. Eu lembro que no primeiro semestre da universidade a gente foi em busca de cursos para pensar o nosso curso. Né? Para entender o que era audiovisual. O que é audiovisual, né? Então, era um momento que a gente perguntava muito o que é as coisas, né? O que é arte, o que é audiovisual. E essa primeira turma nossa de audiovisual, ela é bem específica, porque era um curso que não tinha equipamento, não tinha livros. Os livros foram chegar, eu acho... A biblioteca super tardia. Segundo ano do curso, chegou o livro. Sim. E talvez seja a maior marca da nossa formação, seja, de fato, essa carência e essa vontade de suprir. Eu digo isso também, eu acho que a faculdade de arte não forma artistas, né? Ela propicia outras coisas. A formação artística ela vem de outro comando aí. É um momento em que você pode conhecer seus pares. A universidade serve para você reconhecer com quem você quer trabalhar e de que maneira você vai se inserir dentro desse panorama. E lembrando que nossos professores, eu lembro de falar isso em sala, falar, se você quer fazer cinema, vai embora, né? E é um negócio que mudou. Hoje eu tenho uma produtora que vive especificamente de cinema e tá todo mundo aqui. Hoje você está dirigindo filmes, mas a base da sua formação dentro do cinema foi direção de arte, assim, né? Quando que você entendeu isso? Você já entrou na faculdade com esse discernimento? Ou quando na faculdade você falou, não, eu acho que... Eu tive a sorte de, já no primeiro ano da faculdade, em 2006, primeiro semestre, a gente foi para o FICA e eu fiz lá uma oficina de direção de arte com o Shell, falecido, Shell Júnior. E esse momento acendeu um desejo meu que era de pesquisar isso. Então acho que durante 4 anos eu conduzi muito os meus estudos e a minha formação, né, em torno desse conhecimento. Na ementa
da oficina dizia assim, o profissional tem que experimentar vários conhecimentos para poder realizar a direção de arte. E ali eu achei que talvez eu pudesse me dar bem assim, nesse curso. Aí já voltei com esse desejo de poder experimentar mais a direção de arte, me integrar mais a esse processo. E depois você se aprofundou nisso, porque você foi estudar com a Vera Hamburger, em São Paulo, que é a mãe da direção de arte no Brasil. E depois da cenografia com o Serrone, que é uma imersão só no teatro, né? Por que teatro? Eu digo isso, às vezes até parece duro, você já ouviu isso, já falei para você inclusive. Eu não sou um apaixonado por cinema, não amo cinema, não acho o cinema a arte das artes, cinema. Eu não tenho um posicionamento romântico em relação ao cinema e idílico, inclusive, né? Essa coisa essa adoração ao cinema. Eu gosto de desenvolver projetos e acho que cada projeto tem o seu lugar. Às vezes eles vão se dar no teatro, às vezes no cinema, às vezes na performance, às vezes na fotografia. Eu acho que eu não tenho dificuldade de me entender assim como tipo, eu não assino cineasta nos lugares assim. Me entendo como artista mesmo, assim, capaz de resolver alguns problemas em música ou em texto, e alguns são histórias que vão ser contadas no audiovisual, assim. Mas também não me sinto um cineasta puro, não, entendeu? E na verdade nem acho que isso exista, assim. Eu acho que o cinema ele é muito autocentrado, assim, sabe? No sentido de se referir muito a ele próprio. Eu tenho a impressão que eu aprendo mais de filme vendo uma peça do que vendo um filme, entendeu? Porque parece que é um filme aberto, assim, entendeu? Eu sempre falo isso, assim, Hitchcock não via Hitchcock, né? Bergman não via Bergman. Esses caras estão se relacionando com outras áreas, assim. Até porque é um pouco reducionista acreditar que o cinema se dá a partir da contação de histórias, né? Nem sempre a gente vai contar histórias fazendo filme. A gente quer contar outras coisas, também experienciar outras coisas. Então me parece que esse caminho dessa dramaturgia expandida, de pensar outras formas e de que maneira essas coisas se dão, me parece que esse caminho mais transversal, um caminho mais transdisciplinar, me atende mais. Às vezes eu quero experimentar outra coisa, acho que vou me dando a oportunidade de poder realizar coisas. E atualmente você está trabalhando em quais projetos, assim? Alguns, porque são muitos, eu não sei se vai dar tempo. Você faz muitos filmes. Não são muitos não. Eu estou finalizando meu longa-metragem, né? O meu primeiro longa-metragem, meu terceiro filme, e já é um longa-metragem. E tem alguns projetos que estão mais em banho-maria, porque eu não espero o edital chegar. Eu não dou conta, eu tenho necessidade de experimentar. Só que eu acho que isso também é um fruto daquilo que a gente estava falando do início da nossa formação. Uma coincidência que tem entre nosso grupo, não quer dizer que nós não usemos edital, mas quer dizer que, independente do edital, a gente vai fazer. Entendeu? Assim, de que a ideia é maior do que a burocracia, né? É claro que o edital é importantíssimo, a gente precisa disso também, né? A gente quer profissionalizar, a gente quer ter gente na equipe, a gente quer contar com equipamento, a gente quer... mas eu não vou deixar de produzir por conta disso, né? Eu vou dar um jeito, eu vou estabelecer uma parceria e vou filmar ao longo de 3 anos. Acho que cada projeto tem o seu tempo. E respeitar esse tempo é fazer cinema também. O cinema não é só o filme finalizado, mas é também essa valorização do processo. Isso é muito importante e eu acho que eu descobri isso fazendo teatro. Acho que é um pouco intuitivo. A gente também foi experimentando isso no seu filme, no processo do seu filme. Isso aqui eu não gosto, mas como é que eu posso então fazer diferente? Né? Como é que eu posso então dar a minha cara àquele tipo de produção? Que esse negócio de valorizar o processo eu tô levando bem ao pé da letra, né? Porque eu tô fazendo um filme desde 2011, chama Hotel Mundial, que é meu primeiro longa também. Ele é de 2011 o início, e 2011 é o meu primeiro curta. Então, quando eu estava começando meu primeiro curta, esse filme já estava começando a ser gestado. E eu acho que hoje ele é o resultado desse processo que eu passei, de ter feito 3 curtas, programas de TV, etc, etc. Você fez todos os meus filmes, né? E a gente começou no primeiro curta, bem catedrático, né? Paleta, moodboard, exato. Uma equipe grande. Uma equipe, pesquisa, sei o quê, o livrinho do personagem. E foi limpando, né? E chegou nesse filme onde eu sinto que todos os departamentos, eles são... a função deles era não ser
o que se esperava deles, né? A não direção de arte, a não atuação e até a não direção, mesmo assim. E a história que me abriu para isso foi que você conta da Lina Bobardi, da peça, lembra dessa história? Sim. E ela ganhou prêmios por esse cenário e tudo. Então acho que o filme era um pouco isso também, né? O seu trabalho foi muito de pontuação e de entender o espaço que o acaso dava e de colaborar mais espacialmente, o entendimento daquele espaço do que construção de um espaço e submeter o personagem àquilo, né? Então eu vejo de uma trajetória de limpeza, entendeu? Limpeza de processos, limpeza de intervenções. No cinema a gente não tem muito tempo, né? Costumamente, a gente tem um hábito de pensar essa divisão no cinema muito, claro, hierárquica, mas também como se cada departamento se encerrasse em si, né? É falsa uma ideia de uma certa coletividade no cinema, né? De que todo mundo colabora para o mesmo projeto. É uma visão, inclusive, romântica. Exato. Até lá nos créditos eu tenho outro tipo de assinatura. Por exemplo, o Fernando, que fez a fotografia, ele assina como imagem. Que eu acho que é uma... Porque não é a questão ali, não estava sobre direção a direção de fotografia. É igual, por exemplo, o Festival de Fotografia de Santos. Não chama mais Festival de Fotografia, é um Festival da Imagem. Então, você assina a arte, não é direção de arte. O roteiro é história, porque não tinha roteiro. Essa história foi criada ali, entendeu? Parece uma afetação, assim, mas pra mim faz muito sentido. Eu assino direção por falta de nome melhor, mas eu queria ter um nome melhor pra assinar, assim, sabe? Acho que nem é só interesse, né? Eu acho que a gente tinha uma... Não sei se é a palavra certa. Acho que interesse, a gente também tinha uma coisa de... um certo descrédito. Não sei se um descrédito é interesse, né? A gente tinha um pouco de... um blasesismo aí também, não tinha? Já não gostava de nada, né? Não gostava de nada, a gente estava irritado. O cinema que tá aí é muito ruim, eu vou mostrar pra esse pessoal. Um certo... Mas tinha isso um pouco assim de... vamos fazer do nosso jeito, tinha um pouco assim. Uma coisa meio... deliberativa ali, uma coisa... positivista, muito. Assim. Então, pra você ter uma ideia, a gente se forma em 2010, a Panaceia começa em 2010 e hoje ela tem 8 anos já e todos os meus filmes foram feitos dentro da Panaceia, mas outros trabalhos fora. Então, dentro da Panaceia eu fiz meu primeiro filme, Julho, Agosto, Setembro, depois eu fiz mais 2 curtas, me mudei para São Paulo, lá eu fiz uma série de TV para Globosat, que chama Arquitetura Verde. Voltei, hoje eu trabalho numa TV, onde eu dirijo programas e faço coisas, e paralelamente a isso a Panaceia continuou existindo. Então, os curtas das minhas sócias foram todos feitos ali, todos o Benedito participou, e agora nós estamos justamente nesse processo de transição para a vida adulta. Então começa a nossa fase de longa. Esse ano a gente estreou um longa nos cinemas, que é o Paulista, do Daniel Nolasco. Meu filme tá para sair, o filme Alaska, do Pedro, que o BN fez a arte, eu fiz o roteiro, vai estrear agora em outubro no Brasil inteiro. Temos um núcleo criativo, que é onde a gente desenvolveu 4 séries de TV em um longa. E hoje é uma produtora que trabalha 6 pessoas, é uma produtora pequena para um eixo Rio-São Paulo, mas para Goiás manter uma estrutura de gente trabalhando, produzindo, e foi uma decisão que a gente fez desde o início, porque quando a gente começou não tinha muita produtora voltada para conteúdo autoral, e a gente decidiu, a gente não vai ter cliente. E claro que a gente deu muita sorte de entrar no momento onde o paradigma estava sendo transformado, né? Era mais fácil produzir em Goiás que em São Paulo. A gente se deu conta de que, a gente nem se deu conta, a gente viu ali, né, de maneira clara e objetiva, que os editais já estavam rolando. Jogando para o futuro, o que você acha, o que você quer fazer, o que você está com vontade de fazer? Eu estou com vontade de fazer um filme que incorpore o processo de preparação na sua feitura. Tipo, um set que dure 1 ano. Cheguei 6 meses e falei, não é meio isso, tudo bem, começo de novo. Porque eu ando incomodado com essa ideia de que faço a pré, depois eu faço a gravação. Só que ninguém sabe por que você faz um filme e quão pronto você está. Eu queria incorporar essa inconsciência no processo, entendeu? Tipo, primeiro dia de encontro da equipe, abre câmera, entendeu? Vai gravar e a própria câmera vai te mostrar o filme. Vou trabalhar o roteiro, cheguei no 10º tratamento. Não, o roteiro é matéria viva do set. É isso que eu ando interessado atualmente, assim, entendeu? Eu quero terminar meu longa, né? O segundo longa. É um filme sobre um cara que eu conheci no centro de Goiânia por acaso, um homem que está perdendo a visão, né, que é bailarino, idoso,
acho que daqui futuro para mim é encerrar esse filme, que eu acho importante para mim e importante que seja feito, né? Eu quero muito contar essa história. Deixa eu te falar, não, só uma coisa, porque quando você fala do seu filme, e eu falei do meu, eu acho que é sintomático, a gente não fala ficção, documentário, né? É um filme. Nem sei o que é ficção documentário. Isso não me interessa. É porque tem essa conversa. Essa né? hashtag... Acho que os nossos 2 filmes... Não, tô brincando. Eu acho que a gente, durante o processo, precisa descobrir, Sim. né, para onde isso está enveredando, porque eu acho que isso afeta a maneira como a gente se relaciona com o material. Mas é mais uma ferramenta do que uma jaula, não né? é uma verdade, sem dúvida. Não é sim. uma... A gente precisa definir se é ficção ou documentário quando a gente tem que catalogar para um festival, Exato. né? Ô Cris, mas sabe o que eu estava pensando sobre isso esses dias? Eu acho que essa é uma formação do contemporâneo, na minha opinião. A gente tem, né, os dinossauros ali, tem uma coisa também desse antigo cinema, que é desenhar de maneira muito exata o que você pode fazer na carreira em cinema. E eu acho que nessa contemporaneidade, muito por conta das escolas de cinema, a gente tem técnico de som dirigindo um filme dele, acho que o digital também é isso, né? A possibilidade de realizar. Eu vejo uma coisa assim, nesse sentido, só que ainda um pouco mais além, que é criar um entendimento no set, nas gravações, de uma responsabilização pela função. E não no sentido de que fazer bem, mas no sentido de que todas as funções, de certa forma, elas têm um compromisso com a história. E de que todo gesto ali é criativo. Eu sinto às vezes um deslocamento, tipo assim, eu vim aqui realizar uma parte do filme. Não, você vai realizar o filme. Você assiste o filme do Adilei e você fala, isso é uma equipe pequena. Porque a decisão de produção que ele teve de ser pequeno já é o filme no resultado estético que ele vai ter. E quando tem menos gente, né, num processo, não é que você é obrigado, mas você é conduzido a pensar aquela estrutura. Tomada de posição, né? É muito importante isso, né? Porque eu sinto que às vezes as pessoas usam também a função para se esconder atrás da função, entendeu? Tipo, o filme é do diretor, deixa ele. Mas assim, um filme bom, um filme que dá certo, alavanca a equipe inteira, entendeu? Trabalhei naquele filme. Então assim, o seu compromisso, eu sempre falo isso, é com a história. Não é com o contrato ou com a sua função, é com aquela história. Eu acho que comprometimento tem a ver com isso, assim, entendeu? De saber que o jeito que você vai segurar o boom infere naquela história. Não é uma coisa técnica, é uma coisa dramática, dramatúrgica, uma coisa narrativa, sei lá, mas é um compromisso com a história. Não é só operacional, não é né? operacional. Não é só um bastidor. Não é. Eu que já faço isso há muitos anos e trabalho com isso, eu identifico facilmente, eu assisto um filme, eu não vejo um filme, eu vejo um edital filmado. Porque eu já sei um pouco da retórica, do jeito que o pessoal, o que é bom escrever, o que é bom ter edital. Aí eu assisto no filme e eu falo assim, isso não está funcionando, mas no edital eu sei que ficou lindo. Então eu acho assim, apesar de viver de edital e o filme ter que ser aprovado através de um edital, como que depois você descola e faz esse filme virar uma obra de arte, entendeu? Falamos tudo que o avaliador gostaria de ouvir, entendeu? Né? E eu acho que isso é um desserviço pro cinema brasileiro, entendeu? Assim, aparece nos relatórios da Ancine depois, produzimos tantos filmes. Mas você olha lá, tá tudo certo, produzindo muito, não sei o quê, mas tem muita coisa estéril, eu acho, assim, sabe? Nesse vício de edital, é o cinema do checklist, entendeu? É o cinema da diligência. Entendeu? Assim, eu sinto um pouco isso. A gente fala mais sobre edital do que sobre cinema, né? Você vai em qualquer edital, ninguém fala de filme. Ninguém aqui vai estar falando de Bellatar, de não sei o que, vai estar todo mundo falando de projeto. E eu acho que isso é uma chaga, assim, entendeu? Do cinema contemporâneo brasileiro. Assim. Uma coisa você pode reparar, isso em Goiânia a gente vê mais. E isso quem diz é o Fernando Bonassi, que é tipo roteirista Castelo Rá-Tim-Bum e tudo. Ele fala que os profissionais de cinema, ele acha que é a classe mais inculta dos artistas. Eles não vão em exposição, eles não vão nem no cinema. Você pode fazer o teste em Goiânia, vai em qualquer atividade que não é de cinema, vai numa exposição, vai no teatro, na dança. Você não vai encontrar o pessoal do cinema. E eu acho que o cinema é o contrário disso, entendeu? O cinema é o resto. Eu acho que ela é a sétima arte, não porque ela é a última, mas porque ela é todas. Como realizar cinema se você não entende o que é corpo, né? Você nunca viu alguém dançar. Eu que dou aula na universidade, estou lá no UFG,
e olho para as cadeiras, né, muito divididas, né, fico pensando como é que a gente pode olhar para isso tudo e pensar essa junção, né? A chance de dar errado é muito grande, né? A chance de não funcionar ela é imensa. Dar certo é Dar certo é um milagre no cinema. Assim, porque eu acho que quando a gente chegou no mercado, o mercado era tão zoneado que a gente teve uma força, igual o Benedito falou, positivista, de falar assim, não, é assim que faz, porque a gente veio de uma faculdade de cinema e tinha aprendido método, não é assim que faz, diretor de arte é assim, tem que ter continuista, não sei o quê. E eu acho que a médio prazo isso foi prendendo a gente, entendeu? No sentido de fazer esse método não estava dando conta que a gente queria contar. Aí de repente eu falei, mas será que tem que ter isso na equipe? Aí você vai ver essa formação de equipe que nos ensinaram, vem dos Estados Unidos, de um modelo que é clássico, de uma estrutura clássica, que São Paulo e Rio importaram e chegou em Goiás, entendeu? Não estou falando de gente trabalhar menos, trabalhar mal. Eu estou falando que talvez a gente tenha um jeito de fazer que não seja esse, e que a gente tem que descobrir, entendeu? Que eu também não sei qual, a gente tá tentando. Fatiando o mundo, né? É que você tem um cartão de visita com o nome embaixo, dizendo o que você faz. Eu quero que alguém me chame, inclusive, para atuar, sei lá. Eu gostava da Marilda, o cartão dele tava assim, era Marilda, professor Filosofia e Cinema. Legal. Mas muito obrigada a vocês. Valeu. Obrigada, gente, adorei.